Abra sua Bíblia, um texto da Bíblia para a gente compartilhar nessa noite. Um texto bastante conhecido, mas que eu gostaria de extrair algumas coisas para a gente estar falando aqui nesta noite e meditando um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em João 3. Eu vou ler somente os versos 6 a 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém, amados? Podeis assentar. Nós estamos num ano denominado o Ano da Mudança. E esse mês nós estaremos falando aqui nesse púlpito sobre mudanças na vida espiritual. As mudanças que nós precisamos para trazer para a nossa vida, na vida nossa. Eu sei que já foi muito falado de outras áreas da nossa vida, mas nós estaremos falando mais nesse mês, né, Pastor Salmo, sobre a vida espiritual, a mudança na vida espiritual. Como que eu sei que eu sou uma pessoa nova, uma pessoa nascida de novo? Como que eu posso saber se eu sou ou não nascido de novo? E Paulo dá uma dica, ele diz assim: porque todos os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, como que eu vou saber então e ter essa convicção, essa certeza de que eu sou alguém nascido de Deus? Evidentemente é porque se a minha vida, se a minha maneira de se portar, de se conduzir, a minha maneira de servir a Deus, de adorar a Deus, for uma vida levada através do Espírito Santo, então eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo homem. As outras podem ser uma nova mulher, um novo jovem, um novo marido, uma nova pessoa. Quando Jesus estava conversando aqui com esse homem chamado Nicodemos, Jesus não fala para ele de um nascimento físico aqui, mas fala de um nascimento espiritual. Talvez Nicodemos estivesse, eu não quero falar muito sobre aqui, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse vento, sobre esse ruá de Deus. Isso que teve lá no início no Éden, quando Deus, ou até mesmo antes, na criação, quando a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo, o ruá de Deus. Então, a gente, quando vê Deus soprando ali no homem, faz aquele boneco e sopra também na narina daquele boneco, Ele está soprando ali uma vida, Ele está soprando ali a alma do homem. Agora, quando aqui muda um pouco já o verbo, a gente sabe que lá no grego a palavra para ruá, que é do hebraico, é pneuma, de onde vem a nossa doutrina do Espírito Santo, chamada, como que chama a doutrina do Espírito Santo? Pneumatologia. Então, algo de ar, se você for ar, sopro, alguma coisa que tem vida, ou alguma coisa que está em movimento. Jesus não estava falando aqui para Nicodemos simplesmente de um útero, não estava falando aqui de um nascimento natural, normal. Jesus estava falando de alguma coisa muito superior, algo muito maior. Mas Nicodemos parece que estava esperando um ritual, um manual de regras. Parece que ele esperava de Jesus que Jesus desse uma direção para ele fixa e que pudesse completar mais as regras. Ele era um homem de regras. Ele era um homem que seguia todas as regras, além das regras ali dos 10 mandamentos, ele seguia mais de 600 regras. Então era um homem acostumado a seguir regras, mas Jesus não fala nada para ele sobre aquilo. Você já reparou que se nós tivéssemos um livrinho de regras para a gente servir a Deus, parece que seria muito mais fácil?
Você já observou que se a gente tivesse, como que eu vou saber se eu sou nascido de novo, pastor? Bom, poderia ter lá algumas regras, né? Como me conduzir, por exemplo, quando eu estou fora da igreja. Seria um manualzinho, quando eu estou fora da igreja, se tivesse detalhado lá, no mínimo umas 50 regras, eu saberia que eu estava dentro, parece, daquele plano. Se tivesse uma regra, sei lá, como me comportar quando eu estou distante da minha esposa, também seria um manual legal, né? Parece que você sentiria aquele que está fazendo a coisa certa. Se você tivesse um manual como uma geladeira, alguma coisa que você pega e vai lendo ali, tudo bem. Não, pastor, mas nós temos a Bíblia, espera um pouco. Que tal se a gente tivesse um manual de vida sexual de casal? Seria muito mais fácil. O que posso fazer, o que não posso, se dentro de 4 paredes tudo é permitido, se Deus é por nós, quem será por contra nós? Como é que seria isso, né? Seria mais fácil, seria mais prático, mas Deus não quis. O próprio Jesus ali, ele estava falando de uma coisa, porque ele sabia que isso aqui não deu certo. Essas regras já não tinham dado certo. Essas regras já estavam para ser banidas totalmente, porque vinha uma nova modelo para servir. Não mais um manual de regras, mas não uma religião, mas agora nós estamos para servir alguém. Nós estamos, a nossa religião não tem simplesmente um manual de regras, nós não seguimos um manual de regras, apesar de nós termos a nossa Bíblia como um manual para nos orientar, mas ela é infalível, mas nela não fala de todas as coisas, exatamente para nos deixar exatamente nessa dúvida. Ou seja, caminhar pela fé, viver pela fé, andar pela fé. O que Jesus estava falando para esse homem aqui, e o que ele tenta falar, dizendo: olha, Nicodemos, você está completamente enganado. Você está completamente tentando me enquadrar, me encaixar o reino de Deus num pedacinho, como uma forma de bolo. Você está querendo informar alguma coisa para você ter acesso, para você ter o poder, para você poder comandar, para você ter a sensação de que se você fizer todas as coisas, você está além, você está por cima, é melhor do que o outro, é melhor do que fulano, é melhor do que cicrano. A mesma coisa, Jesus, preste atenção, o raciocínio continua. A mesma coisa foi quando Jesus chega, exatamente um homem que conhecia bastante de regras também. A Bíblia denomina eles como um jovem, mas um jovem diferente. Ela diz que era um jovem rico. E esse jovem rico chega para Jesus e pergunta para Jesus: olha só o que é a pergunta desse jovem, o que eu devo fazer? Ou seja, quais os passos que eu devo seguir, para que eu possa entrar no reino de Deus? Jesus fez um teste com ele. Jesus começou a fazer um teste com ele e Jesus começa a falar dos mandamentos para ele. Alguma coisa que ele conhecia. Jesus começa a falar todos os mandamentos. Você não furta, você não rouba, você seja um bom filho, você não vai adulterar, você não vai fazer isso. O jovem foi ficando decepcionado, porque ele esperava alguma coisa grandiosa da parte de Jesus. Ele esperava que Jesus fosse fazer alguma coisa fenomenal, para trazer uma experiência diferente na vida dele, alguma coisa que talvez incomodasse ele. Olha, mas ele ficou decepcionado. Jesus está falando o que eu já faço. E ele disse para Jesus: Senhor, eu já faço isso desde a minha mocidade. Já estou fazendo isso desde a minha mocidade. Ou seja, já estou acostumado com regras, já estou acostumado com isso. E aquele jovem fica decepcionado. E Jesus prova mais uma vez aquele jovem, para saber até que ponto ele estaria disposto a entregar alguma coisa que fosse preciosa realmente na vida dele. Eu entregar aquilo que eu tenho em minhas mãos, aquilo que faz parte da minha vida, do meu ser, aquilo que não é que eu vou conquistar, que eu vou ganhar, mas aquilo que já está em mim, aquilo que já faz parte de mim,
aquilo que já faz parte do meu ser. Jesus disse para ele, e ele olha para Jesus decepcionado, e Jesus diz para ele assim: você já é um camarada bom, legal. Você já é um camarada que já está acima da média. Você já é alguém que já está assim num nível muito elevado. Mas se você quer ser perfeito, se você quiser ser perfeição, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu de cabeça baixa. Por quê? Sabe, às vezes para nós sermos mudados, transformados na nossa vida, para que nós venhamos a ter uma mudança, sabermos se nós somos ou não nascidos de novo, Deus vai requerer da minha vida e vai requerer da sua vida algo que para nós às vezes é precioso, algo que é importante, algo que no momento às vezes vai nos fazer falta, algo que para nós é precioso. Deus não vai te pedir nada para que você possa entregar nas mãos dele, que não seja algo importante para você. Preste atenção nisso. Deus não vai te pedir nada que está sobrando. Deus não vai te pedir nada que você despreza, que você abandona, que você não tem valor, você não tem amor. Não. Quando Deus quiser mudar, quiser transformar, quiser que você tenha uma mudança de vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é olhar para você e pedir alguma coisa, para saber até onde vai o seu comprometimento naquilo que você quer mudar. Até onde nós queremos mudar? Até que nível nós vamos querer que Deus faça uma mudança na nossa vida? Eu, para te falar a verdade, às vezes eu tenho medo de orar nesse sentido. Tenho medo de falar assim: Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida, independente de quaisquer coisas. O Senhor pode mudar e pode transformar. Às vezes eu tenho medo, falo baixinho, porque aí eu começo a pensar naquilo que é importante para a minha vida, aquilo que eu estou vivendo hoje, um sonho que eu estou vivendo, algo que eu estou sonhando, algo que eu tenho de melhor, algo que eu tenho de precioso. E eu começo a pensar: será que eu entregaria isso para Jesus? Será que eu entregaria isso para Deus? Será que para Ele fazer de mim realmente um novo homem, uma transformação por inteiro, por completo, será que eu estaria disposto a abrir mão disso? Será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que é importante, daquilo que é especial para nós? Quando Jesus conversa com esses dois homens, a fala é a mesma, somente muda a maneira de Jesus transformar essa conversa dele. Aqui ele está dizendo que Nicodemos não precisava de novos princípios, mas ele precisava recomeçar a sua vida espiritual, porque a religião daquele homem nunca tinha modificado a vida dele. A religião daquele homem nunca tinha feito uma mudança na vida dele que importasse. Às vezes na nossa vida nós ficamos, preste atenção, eu estou falando aqui de mudança, estou falando aqui de transformação. Às vezes, quanto mais tempo nós ficamos na igreja, vou falar de coisas práticas. Às vezes, quanto mais tempo de fé nós temos, às vezes, quanto mais conhecimento que nós temos da Bíblia, às vezes, quanto mais tempo de cadeira, de sentar num banco de igreja, de frequentar os cultos que nós temos às vezes muito tempo, e quanto mais tempo nós temos, às vezes, Deus tem maior dificuldade para transformar a nossa vida. Antigamente nós precisávamos pregar, há 30 anos atrás, nós pregávamos salvação para as pessoas que estavam lá fora. Mas hoje não. Nós precisamos enfatizar salvação dentro da igreja. Porque pessoas que estão dentro da igreja estão indo para o inferno, muitas. Porque acham que viver um cristianismo é simplesmente você adotar regras, é você ter uma carteirinha, é você ser um obreiro, é você fazer parte de um grupo social da igreja, é você fazer parte da cúpula da igreja, é você pegar no microfone, cantar, pregar,
fazer alguma coisa. Nós entendemos às vezes isso como mudança, como transformação. Nós saímos de uma religião, às vezes, uns católicos, outros espíritas, kardecistas. Deixe-me te dizer uma coisa. Muitas das religiões, e a maioria das religiões, elas pregam que o homem deve ser mudado e deve ser transformado, se não a maioria, se não todas as religiões. Querem que o homem seja um homem novo, seja um homem mudado, seja um homem transformado, seja um homem melhor. Todas as religiões, praticamente. O que significa isso? Significa que as religiões, às vezes, querem fazer uma mudança em nós, mudar o caráter. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Se você vê budismo, se você vê shintoísmo, se você vê Hare Krishna, se você vê todas as religiões, você vai ver que elas querem que o homem seja melhor. Você vai ver o espiritismo, você vai ver que a pessoa vai reencarnar no que eles entendem, vai reencarnar e vai vir uma pessoa melhor. Mas o que Jesus quer fazer em nós não é uma mudança. O que Jesus quer fazer em nós é uma transformação radical, fazer um novo homem e uma nova mulher. Ele não quer recalchutar a minha vida, não quer recalchutar a sua vida. Ele não quer te transformar numa pessoa melhor simplesmente. Ele quer te transformar num homem e numa mulher que caminha para o céu. É isso que Ele quer fazer de nós. Eu já falei aqui para vocês, não tinha na vida do meu sogro nenhuma das coisas que pudesse dizer que ele era um homem ruim. Todas as coisas que eu conhecia do meu sogro, eu nunca conheci um homem tão íntegro, tão bom, de um coração tão bom, dava banho nos leprosos, nas pessoas, dava dinheiro, fazia festa para arrecadar dinheiro, ia para a igreja direto, ajudava o padre, ajudava todas as pessoas. A coisa mais difícil foi fazê-lo enxergar esse novo nascimento. A coisa mais difícil para nós, às vezes que estamos dentro da igreja, é nós conseguirmos enxergar que a pregação não é para o outro, que a pregação não são para as pessoas que estão de fora, que a pregação tem que atingir a minha vida, tem que mudar o meu ser, tem que mudar a minha maneira de se conduzir diante de Deus, tem que me deixar de ser alguém religioso, tem que me deixar de alguém simplesmente que é acostumado a estar na igreja. Eu vim do catolicismo, mudei para outra religião, eu vim do espiritismo, mudei para outra religião. E Jesus não quer nada disso. Jesus quer que a minha vida seja como um vento. A minha vida seja como esse ruar de Deus, esse sopro. E diz aqui que o vento faz o quê? O vento sopra aonde quer. A quantidade de pessoas que tem dentro da igreja porque batizaram, porque faz um curso teológico, porque segue o credo da Assembleia de Deus e pensa que isso pode ser novo nascimento. Nunca entendeu o que é andar com Jesus. Nunca entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Nunca entendeu a liberdade que Deus dá para cada um de nós. Nunca entendeu que caminhar com Ele é caminhar livre, é caminhar sem algemas, mas é um caminhar quando eu é conduzido. Não é um caminhar seguindo ou segundo as minhas próprias vontades, que normalmente são carnais. Muitas pessoas, assim como Nicodemos, talvez, ele largou a carnalidade, não era um homem carnal, mas talvez lá no seu íntimo, era um homem que tinha o poder como destino final, tinha o poder como status, de subir cargos, como rumo, como visão de Deus na vida dele. Às vezes nós fazemos as mesmas coisas dentro da nossa igreja,
Pensamos que servir a Deus é simplesmente você estar fazendo coisas que te levam a cada dia melhor. Bom, se eu sou diácono, eu não estou muito perto do céu, mas agora se eu tiver evangelista para cima, eu já estou com a chave do céu na mão. A Bíblia diz que quando nós formos chamados lá no céu, vai ter muita surpresa. Muitas pessoas que nunca pensaram que estariam no céu vão estar. Jesus chega a dizer para um desses homens aqui que se achavam, preste atenção. Ele disse a seguinte palavra dura para ele, disse assim para essas pessoas: olha que as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no reino dos céus antes do que vocês. O que é que nós precisamos? Eu lembro de 20 anos atrás, quando eu vi, uma palavra parecida com essa, 20 anos, que nada, 20 anos, 9 fora 3, vai 1. Revela, Senhor, né? 27 anos, quando nós estávamos no Rio Centro, ouvindo uma mensagem. Eu era novo convertido, no ano de 2002. Nunca me esqueci dessa mensagem. Gravei ela em fita. 92. Gravei essa mensagem em fita do Caio Fábio, falando exatamente sobre essa mensagem. Conversão do pastor Rui, foi exatamente no ano que o pastor Rui converteu. Eu converti em 91, o pastor Rui converteu em 92. E eu lembro do Caio Fábio falar e pregar sobre isso, que o vento soprava aonde queria. Como que aquilo poderia acontecer? Eu cheguei lá no Rio Centro, no último ano de 2000, olha, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, ninguém consegue dominar, ninguém consegue prender, ninguém consegue segurar o vento, ninguém consegue colocar o vento numa caixa. Eu cheguei lá nesse ano incrédulo, totalmente incrédulo, crente fiel, mas incrédulo, de carteirinha. Cheguei naquele Rio Centro, 10 mil pessoas, e era naquela época que Deus deu uma unção diferente para os pregadores na época. E nessa época, nesse ano, estava o Benihim jogando paletó nas pessoas, e as pessoas caíam no chão. E eu falava no meu coração, soprava nas pessoas, as pessoas caíam. Falava sobre o vento de Deus, o ruá, o vento sobrenatural. E ele falava sobre isso e soprava nas pessoas, as pessoas caíam. E eu dizia assim, que palhaçada. É gostar de aparecer demais da conta. É sair lá dos Estados Unidos para vir aparecer aqui e ainda derrubar o povo no chão ainda. Empurrar o povo no chão. Eu pensava, como é que essas pessoas, eu novo convertido, como é que essas pessoas podem acreditar numa palhaçada dessa? Até que o vento mudou a direção. O vento mudou a direção. Nós estávamos lá no meio daquele auditório enorme. E agora ele virou para o lado de cá. E orando, e aquele fogo, aquele negócio bom, gostoso. Eu comecei a sentir um negócio diferente, inundar meu coração. Eu comecei a sentir os olhos cheios de lágrimas. Eu comecei a sentir que algo sobrenatural estava acontecendo naquele ambiente. Era diferente, era um vento novo que estava passando. Era um vento sobrenatural, não era mais as minhas visões. Oh, Ramachalamas. Aí ele falou, eu vou estar orando
eu vou estar orando, e o Espírito de Deus vai estar tocando na sua vida. E eu disse, eu quero ver, aqui não cai mesmo. E ele ora, e ele sopra no microfone. E aquele negócio foi chegando perto de mim. E aquela unção, aquele negócio foi chegando perto de mim, foi chegando. Vocês viram aquela barragem estourando, arrebentando? Foi arrebentando, foi aonde ia passando, ia derrubando, fazendo aquele terrível. E eu lembro de estar em pé. E tinha uma senhora, mais ou menos uns 70 anos atrás de mim, assim, na cadeira de trás, mais o esposo dela. Eu lembro que aquele vento foi chegando. E quando ele chegou, eu não consegui mais parar em pé. O Espírito Santo me tomou, o Espírito de Deus me tomou. E o Espírito Santo começou na minha vida, inundar a minha vida. E quando eu vi, eu estava deitado no colo da mulher com a cadeira deitada. O vento sopra onde quer. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: olha, o vento sopra aonde quer. Não há lei que vá proibir o vento soprar. Não há decretos que vai proibir o vento soprar. Não há homens, não há pastores que vai dizer aqui ninguém sopra, aqui na minha igreja não sopra, aqui nesta igreja aqui não sopra, aqui nesse lugar não sopra. Há um decreto do Bolsonaro que entrou agora, não vai soprar vento, não tem como, o vento vai continuar soprando na nossa vida. A gente vê muitos teólogos escrevendo que o vento não sopra em determinadas coisas, determinados lugares, mas o vento sopra. E o vento vai continuar soprando. Apesar dos livros onde dizer, olha, o vento soprou no passado, vento soprou lá em Atos 2, vento soprou naquele Pentecoste. Mas muitas pessoas estão tendo experiências com o vento de Deus hoje. E nesta noite você pode ter experiência marcante com Deus na sua vida. Hoje, nesta noite, o Espírito Santo de Deus pode derreter o seu coração, quebrar o seu coração, e você sair daqui um novo homem, uma nova mulher, nascida de novo. E ele diz: você ouve a sua voz. Nós não vemos, nós não entendemos, às vezes, certas coisas que Deus faz. Mas nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que obedecer à voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que dar crédito à voz de Deus. A voz de Deus não fala de uma maneira comum. Às vezes, não fala no meio somente de tempestade, tribulações. Assim como estava Elias lá na caverna, indo para um lugar que não tinha Deus falado com ele para ir, indo para um lugar que não era a vontade de Deus, para que ele estivesse. Elias entrou naquela caverna, e a Bíblia diz que Deus então chega para Elias dentro da caverna, e diz assim: sai para fora, que eu vou passar. A Bíblia não diz que Elias saiu. Ele não fala que Elias saiu, ele não sai. Aí a Bíblia diz que então Deus começa a se mover, e diz que vem um vendaval terrível, que vem quebrando, destruindo, um vento tão terrível, que vem destruindo as fendas, as penhas, vem acabando com tudo. Eu imagino Elias lá dentro daquela caverna, vendo aquela destruição total. Eu entendo que às vezes Deus estava falando com Elias exatamente a maneira como ele estava sentindo, a maneira destruidora que ele estava vivendo, a sua própria vida, esperando a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela começa destruindo tudo, porque ele estava destruído. O interior de Elias estava destruído, um homem em depressão, pedindo para morrer.
Ele estava totalmente destruído. Então Deus começa a mostrar para ele: olha, através da destruição, você não vai ouvir a minha voz. Então Deus começa a arrancar aquelas coisas, e a Bíblia diz que vem um vento totalmente forte, destrói. A partir daquele vento, vem depois um terremoto, destrói tudo. Depois do terremoto, vem um fogo, queima tudo. Mas que Deus não estava nem no vendaval, nem no terremoto e nem no fogo, porque estas coisas sobrenaturais, o que Deus estava querendo mostrar para Elias? Essas coisas sobrenaturais, eu tenho poder sobre elas. Lá no mar, o mar alto, vento, ondas altas, Jesus disse ao mar, coisas naturais, Jesus disse assim: cala-te, aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que parou, mas para Elias era diferente. Deus não pode invadir a alma dele. Deus não vai invadir a minha alma e a sua alma, enquanto nós estivermos prestando atenção naquilo de ruim que está acontecendo às vezes conosco. A destruição acontecendo ao redor. Então Deus agora, depois que Elias está nesse lugar, está desse jeito, a destruição acontecendo, e Deus agora começa a querer tratar com Elias, mas primeiro ele tem que tratar com o querer de Elias. E Deus pergunta mais uma vez para ele: o que fazes aqui, Elias? Às vezes Deus pode tratar com coisas sobrenaturais que estão acontecendo ao meu redor, mas é somente quando às vezes eu estou no lugar errado, fazendo coisas erradas. Eu não estou no lugar certo. E somente Deus vai poder tratar comigo, e eu vou poder ouvir a voz dele, quando ele falar assim: o que tu fazes aqui, Carlos? E eu largar de ouvir terremoto, largar de ouvir ventania, largar de ouvir furacão, e começar a ouvir e sentir a brisa suave do Espírito de Deus falando comigo. Às vezes nós podemos estar no lugar errado, fazendo coisas erradas, mas quando nós ouvirmos a voz suave de Deus, Ele vai estar falando a primeira coisa, eu tenho certeza. Ele vai estar falando: não temas, não temas, não olhe para as tempestades, não olhe para os furacões, não olhe para o fogo, olhe para a minha voz, siga o caminho da minha voz, siga o caminho da minha voz, a orientação da minha voz. Você não vai temer, eu vou te levantar, eu vou te segurar, eu vou te sustentar, eu vou te colocar em salvo. É o que Deus fez com esses homens, fez com este homem. Na nossa vida, às vezes, nós temos que escolher o que nós queremos. Nós precisamos entender o que nós estamos escolhendo, e o que nós queremos. A Bíblia diz, e eu já estou terminando, a Bíblia diz que quando aqueles discípulos estavam reunidos, depois da morte de Jesus, 7 dias que Jesus tinha morrido, Ele tinha feito uma promessa que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles estavam 7 dias orando no cenáculo. Eles estavam em oração 7 dias. No início eram 500 pessoas. 500 pessoas. Mas no dia que um vento entra, as portas estavam fechadas, todas as portas estavam fechadas. Aqueles homens estavam com medo de serem mortos. E de uma forma sobrenatural, esse vento começa a tomar conta, inundar aquele lugar. A Bíblia diz que aquele vento começou um vento barulhento, ensurdecedor, e logo as pessoas começaram a ver chamas sobre a cabeça de cada um, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, aonde estavam os outros 380 pessoas que não receberam esse avivamento? O que eles estavam fazendo? Se eram 500, só sobraram 120. Aonde estavam os outros 380? Pastor, muitos deles tinham coisas a fazer, não conseguiram aguentar. Muitos deles tinham família para criar, filhos pequenos, negócios a serem feitos.
negócios a serem executados, aulas a serem tomadas ou dadas. Pastor, muitos desses homens eram homens de negócio, eram homens que tinham seus cuidados, eram homens que tinham suas tarefas a ser cumpridas e não podiam ficar simplesmente orando. Deixe-me te dizer alguma coisa importante. Enquanto nós não colocarmos como prioridade na nossa vida, que se nós servirmos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. O fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai soprar na nossa vida. Nós vamos continuar vendo o Espírito soprando na vida das pessoas que estão próximas de nós. Nós vamos estar vendo pessoas sendo batizadas, vamos estar vendo pessoas com vidas transformadas, vamos estar vendo pessoas alegres sem ter motivos, pessoas felizes sem precisar de motivos, pessoas glorificando a Deus nos lugares menos às vezes que nós imaginamos, mas nós continuaremos cheios de leis, um vento. Aí nós temos que escolher o que é que nós queremos. Nós queremos um vento intempestuoso, como aquele que aconteceu no Pentecoste, ou nós vamos nos acomodar com um ventinho como esse? O vento impetuoso, ninguém consegue pará-lo, ninguém sabe onde ele está. Mas um vento condicionado no ar-condicionado tem regras, tem limites, tem parâmetros, tem determinações, tem leis. O vento é livre, o vento impetuoso é livre. O vento desses de condicionado é um vento preso, é uma águia que está presa, que não pode voar. O que é que nós queremos para nós? É um vento que ele pode nos usar em qualquer lugar, darmos lugar para sermos usados por Deus, sermos instrumentos de Deus, ou nos conformarmos a ver pessoas sendo usadas. É nós dermos limite como um vento intempestuoso, como vem um vulcão tremendo, ou nós nos conformarmos simplesmente com uma caixinha de fósforo que a gente deixa a hora que a luz apagar. É um vento que pode nos arrebatar, como jogou Paulo por terra, jogou as emoções de Paulo, jogou tudo o que Paulo pensava, as coisas naturais e humanas que Paulo pensava, jogou por terra. Paulo disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Mudou a vida do homem. O homem de perseguidor, de matador de crente, de assassino de crente. Preste atenção. Aquele homem foi mudado e ele tem que servir de exemplo para mim e para você. Aquele homem foi transformado. Pastor, mas é Bíblia. A Bíblia tem uns personagens assim muito fortes. Bíblia é real, homens reais, pecadores. Homens como eu e como você, mas que homens usados pelo Espírito Santo de Deus, homens que estiveram debaixo do Pentecoste, homens que estiveram inundados pela graça de Deus, homens que não se deixaram ajustar como um termostato que você ajusta uma temperatura, um ambiente agradável, gostoso como esse, para nós ficarmos em 17, 18 graus, acharmos está bom demais, pastor, é o vento que eu quero, é esse, ajusta 17 graus, está bom demais. Aquele homem, ele está voltando de uma viagem missionária, Paulo. Chega um profeta para ele. Aquele profeta, chamado Ágabo, arranca o cinto de Paulo, tira o cinto dele, arranca vigorosamente o cinto que está na cintura de Paulo, e diz assim para ele: o Senhor me mostra. E aquele homem, para fazer o gesto, o que Deus tinha mostrado para ele? Aquele homem amarra os seus pés e as suas mãos com aquele cinto, totalmente amarrado naquele cinto. E ele diz assim: o Senhor me mostra que é assim que farão em Jerusalém com o dono deste cinto ao chegar lá. As pessoas, os amigos, os parentes, os discípulos começaram a chorar. As pessoas que seguiam Paulo começaram a chorar. Mas Paulo disse assim: por que vocês estão chorando?
Olha só, eu estou disposto não somente a ser amarrado, chicoteado, mas eu estou disposto a morrer por Cristo naquele lugar. Vamos ficar de pé. Em uma sala de aula, a professora perguntou assim: você consegue ver o vento? Os alunos responderam: não. Você consegue pegar o vento? Os alunos: não. Você consegue sentir o vento? Os alunos disseram: sim. A professora perguntou: então me defina, o que é o vento? Todos ficaram em silêncio e não souberam responder. A professora disse: o vento é o ar em movimento. E eu estava pensando, se o vento é ar em movimento, então o Espírito Santo de Deus é Deus em movimento na nossa vida. Você não pode às vezes tocar no vento. Você não pode colocar leis físicas para o vento. Você não pode dizer assim: o vento nasceu aqui hoje, amanhã eu vou esperá-lo que ele vai nascer aqui de novo. O vento não vai nascer. O que Jesus está comparando a um homem novo, alguém que foi mudado, transformado, alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. Exatamente, ele faz esta analogia e usa essa metáfora para falar que o vento é a mesma coisa. Ele falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo é incontrolável. Eu não posso dizer que você não vai ser usado por Deus e o fulano vai ser usado. Eu não posso dizer que você nunca vai ser usado por Deus. Eu não posso dizer que a pessoa que está sendo usada por Deus hoje vai estar sendo usada por Deus amanhã da mesma maneira. Uma coisa eu sei: Deus não se coloca numa forma. Você hoje às vezes pode estar se sentindo alguém pouco útil, e você vê a sua religiosidade como alguém para servir, a trabalhar na casa de Deus, trabalhar na obra de Deus. E às vezes você pensa que ser um novo homem, ser transformado, é quando você assume muitas coisas na igreja. Deixe-me te dizer, você está enganado, você está enganada. Isso faz parte, às vezes, de alguns princípios, mas isso não quer dizer transformação. A transformação é quando Deus olha para mim e para você, e a gente consegue, às vezes, mesmo sem querer dizer: eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contando que eu esteja servindo a Deus. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo do jeito que eu vou morrer. Não tenho medo de morrer se é de um jeito ou de outro. Eu sei que se cair aqui hoje ou amanhã ou depois ou qualquer dia, eu sei que eu vou estar morando com Ele eternamente. Mas o que vai fazer se nós vamos continuar? É se a nossa mudança foi capaz de gerar essa mudança escrita no céu. Feche os seus olhos.